Queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor. Eu venho aqui para trazer para vocês um texto da Palavra de Deus que tem nos chamado muito a atenção, haja vista que, então, no livro do Apocalipse, capítulo de número 9, este capítulo de número 9, ele tem me chamado muito a atenção. O capítulo de número 9 do livro do Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 9, fala, do versículo 1 até o 12, fala do quinto anjo e da quinta trombeta. Do versículo 13 por diante, fala do sexto anjo e a sexta trombeta. É bem verdade que este livro, este texto que ora vou ler, ele é um texto escatológico. Ainda que a gente não trate de assunto escatológico aqui, todavia o assunto é de natureza apocalíptica. E se é de natureza apocalíptica, não podemos negar as ações escatológicas da teologia. O texto diz o seguinte: e o quinto anjo tocou a trombeta. Há texto que diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Primeiro ponto: João, há mais de 2000 anos atrás, ele está em uma ilha de Pátimo. Um presídio reservado em uma ilha, como quem conhece a ilha de Itamaracá, por exemplo, e outras ilhas. Existe ainda presídios dentro de ilha, mas isso não é o caso. O caso é que, o que é que João estava vendo? Ele disse, na sua visão apocalíptica, ele vê uma estrela caindo do céu. Então, irmãos, aquela estrela que João vê caindo do céu, ele disse que tinha a chave do poço do abismo. Eu te pergunto, por que ele disse que tinha a chave do poço do abismo? Porque ele vê que quando aquela estrela cai na terra, abre-se um poço do abismo. João não sabia distinguir o que seria para os dias de hoje, os dias nossos. Como fica difícil nós entendermos que estrela seria aquela e que poço do abismo ele estava falando. Mas hoje está mais claro, hoje está mais nítido. O que João vê, a estrela que João vê é um míssil poderoso, grande, que cai, sabe aonde? Nas plataformas de petróleo de Israel. Quem diria que Israel estaria com seu enorme poço de petróleo? Não sei se vocês estão sabendo que Israel, apesar de um país pequeno, tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil, ninguém jamais esperava que Israel teria um poço de petróleo, cujo poço de petróleo iria ser forte e abastecer tanto no sistema de gás como de energia. E detalhe, fornecendo para outros países circunvizinhos e negociando com aqueles países. Já há países ao seu redor que já negociam gás, negociam energia com Israel. Vejam as imagens que eu estou colocando aí embaixo
para que vocês vejam a olho nu. Isso aí são fotos reais, isso não são fake. Eu não estou aqui pagando um mico de fake. Então, esse míssil cai no poço do petróleo de Israel, de modo que acenderá um fogaréu tão terrível, de modo que a fumaça daquele poço em Israel, de modo que aquela fumaça negra, aquela fumaça super escura, fechará o céu de Israel, de modo que não se vê nem o sol e nem a lua, de acordo com como segue em diante. Versículo de número 2 do capítulo 9. Abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça apareceram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder, como o poder que tem escorpiões sobre a terra. Muito bem, quando o míssil cai, que explode lá no poço de petróleo de Israel, automaticamente pega fogo naquele petróleo, naquela borracha, de modo que o fogaréu acende e se vê inúmeras fumaças fechando o sol, os ares, de modo que não verá nem o sol, nem a lua, nem o céu, tudo ficarão escuro naquela ocasião. Porém, diz a Escritura, à altura do capítulo 3, que aparecerão gafanhotos da fumaça. Que gafanhotos são esses que aparecem? Está aí, os gafanhotos são todos esses. João não tinha a ideia, ele não sabia distinguir, há mais de 2000 anos atrás, a visão e as visões que ele estava vendo do Apocalipse capítulo 9, o quinto anjo com a sua quinta trombeta, ele não tinha ideia de que gafanhotos, como era o nome desses gafanhotos que nós estamos colocando aí. Veja essa estratégia. Temos aqui um gráfico, e este gráfico ele traz uma realidade, provavelmente dos símbolos, das ideias que nos é revelada, já que é o livro das revelações, concernente a este gafanhoto. Olha como se parece. Veja este gráfico aí. Olha como se parece. Esse gráfico foi feito para vocês terem a ideia relativamente do capítulo 9 do Apocalipse, versículo de 1 a 3 a 4, quando aparecem esses gafanhotos. E olha o que diz o versículo de número 4 do capítulo 9 do livro das Revelações. Diz assim: e foi-lhe permitido que os fizesse dano, e foi-lhe permitido que não fizesse danos à erva da terra, nem a verdura alguma, nem as árvores alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Versículo 5. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Versículo 6. E aqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá dele. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo aparelhado para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroas semelhante a de ouro, que é as hélices, e o seu corpo era como, e o seu rosto era como o rosto de homem, porque João via o rosto do homem lá dentro.
Ele via o rosto do homem, ele não sabia distinguir, ele via um rosto de um ser humano lá dentro. Em seguida ele diz assim: e tinha cabeça e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes era como o dente de leão. Então, isso tem dois sentidos, a questão de cabelo de mulher. Primeiro, aquela touca que os homens colocam, eles jogam uma napa aqui para trás, tá? Os pilotos, ele tem uma napa. E, sobretudo, outra questão é que as mulheres também, elas pilotam aviões, pilotam helicópteros. E essas mulheres estarão sobrevoando no dia da Grande Guerra. Tá? Determinados países, entendeu, já usam a mulher, entendeu, nos combates. Elas são combatentes, tá certo? E essa questão de dente de leões já existe, entendeu? Helicópteros que os exércitos, as suas forças armadas fizeram desenho de presa, como de leões, como de tubarão, assim como você vê aí nas imagens. Essas imagens, elas são reais. Você pode buscar na internet, no Google, no YouTube, onde você quiser, para você ter uma noção disso aí. Aí diz que estes gafanhotos, eles vieram não para fazer dano à erva, não fazer dano às árvores, mas unicamente aos homens por 5 meses, de modo que ele desejará morrer, mas a morte fugirá dele. O que é isso? Acontece que esses helicópteros, eles vêm soltando um gás, cujo gás não será dano às ervas, não será dano às árvores, não será dano às verduras, mas será dano unicamente aos homens. Irão queimar os homens, mas eles não irão morrer por 5 meses. Eles serão extremamente atormentados. Fique em paz que nessa época, esses homens aí são homens maus, homens perversos, homens que acharam ser dono do mundo, ser dono da igreja, ser dono do povo, homens que se levantaram com suas políticas e pelejaram contra Israel. Inclusive, as próprias pessoas em Israel sofrerão isso aí, exceto o remanescente que vai acreditar no Messias. Agora tem um outro texto aqui que eu quero te mostrar, que está no livro de Joel, capítulo 2, e vejamos daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó.